Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo com Vilela. Muito bom estar aqui com vocês novamente, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto de fundamental importância para o desenvolvimento das empresas, dos liderados, dos líderes e de todo colaborador. É importante a gente investir no desenvolvimento, no crescimento intelectual e técnico dos seus colaboradores e também os próprios empresários. Novamente aqui estou com meu grande amigo, meu mentor, às vezes apaga incêndio, eu digo, né? Às vezes dá um apuro assim, Adriano, me ajuda, me socorre, por favor. Mas o mestre Adriano Cipriano, onde nós vamos bater esse papo sobre a importância do desenvolvimento nas equipes e liderados, como eu já disse aqui, né? Estamos com um projeto novo, o Adriano está à frente, ele vai falar um pouquinho desse projeto novo que ele está desenvolvendo aqui em Maringá e região, e nós queremos que você compartilhe esse podcast, esse papo nosso aqui com o maior número de pessoas possível. Você que não se inscreveu no meu canal aí, dá um joinha, clique, comente, faça perguntas, para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível. Beleza? Olá, Adri, tudo bem? Opa, oi, Vini, tudo jóia? É muito bom estar por aqui, né? Batendo esse papo sobre gente, sobre negócios, sobre resultado. E é bem isso mesmo, né, Vini? A gente gosta mesmo de ajudar e também de ser ajudado, obviamente. E falar sobre o desenvolvimento das empresas, das pessoas, é o nosso dia a dia. É o nosso ganha-pão. É a nossa missão, né? É a nossa missão, nosso propósito aqui, enquanto empresário, enquanto empreendedor da área de desenvolvimento. E a gente vai falar disso, né? Sobre por que a gente tem que desenvolver tanto o empreendedor, tem que ter essa preocupação, quanto o colaborador. Então a gente vai bater um papo sobre isso. E legal que hoje é dia do professor, né? E hoje, aliás, parabéns para você. Dia 15, feliz dia dos professores a todos os professores, instrutores aí. Eu sei que nem sempre é uma missão fácil transmitir o conhecimento. Eu até estava comentando ontem, né, que eu fico impressionado com os professores que atuam principalmente com educação infantil e educação de adolescentes. Que não é fácil, hein, gente? Não é fácil. Então você, professor que está nos vendo, um abraço para você e que você consiga realizar todos os seus sonhos, né? Que aí você continue nessa jornada de transmitir o conhecimento. Hoje eu estava conversando com a Elisângela, nossa amiga em comum, eu dando felicidades para ela, né? Ela é professora da garotadinha, né? Das criançadas, né? E eu estava falando para ela, e nós não deixamos de ser professores, né? Não. Pensando no desenvolvimento de pessoas, o nosso objetivo é ensinar. Sabe que eu estava fazendo uma conta hoje, passaram de 150 mil alunos. 150 mil? Esses dias eu fiz a conta. Palestras e cursos, já passaram de 150 mil. Esses dias eu fiz a conta, passou de 20 mil. Né? Eu tô um pouquinho mais novo, né? Você já tem uma experiência. Mas o interessante, eu acho, quando fala em desenvolvimento de pessoas, é aquela ideia que sempre tem que começar pelo empresário, pelo gestor, por lá de cima para baixo. O que o empresário precisa saber? Então, aí a gente, quando pensa em empresário, Vini, eu gosto de pensar em diversos tipos de empresários. Então, a gente tem aquele empresário que já está numa jornada há mais tempo, né, que está lá há 10, 15, 20 anos no seu negócio. Tem aquele empresário que começou ontem, né, começou há pouco tempo, que tem suas barreiras. Mas você que é empresário, tá? Independente de qual seja o seu estágio, você tem que pensar em quais são as competências e habilidades que você não possui hoje. Seria interessante você desenvolver para poder performar melhor e gerir melhor o seu negócio. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Nós conhecemos pessoas que às vezes são muito bons na parte técnica, entende muito da produção, entende dessa gestão de fábrica, por exemplo, mas não sabe lidar com gente. Tem dificuldade de liderar. Então, às vezes, a pessoa precisa aprender a liderar. Às vezes, esse empresário, ele precisa aprender a se comunicar melhor. E aí, ele tem dificuldades em transmitir o conhecimento dele, o que ele quer para a equipe. Não é porque ele é ruim, é porque ele não sabe como fazer isso. E um curso de comunicação, por exemplo, seria excelente. Mas na outra ponta, nós também temos aquelas pessoas que precisam aprender o básico da gestão. Que precisa mesmo aprender como gerir o caixa da empresa, que precisa aprender a organizar processos de trabalho, que precisa aprender a fazer planejamento estratégico, fazer planejamento de meta. Nós temos muitos empresários, eu vejo aí empresários de diferentes tamanhos,
que, por exemplo, não sabe o que vai acontecer no próximo ano. Não planejou 2025. A gente está já em outubro, estamos na metade de outubro, e tem muita gente que não faz ideia de 2025. Eu sempre falo o seguinte, se a pessoa não tem um plano, ela tem que contar com a sorte, ela tem que contar com o destino. Você que está me vendo aí, se você não tem um plano, você está contando com a sorte. Você está dependendo do destino, você está dependendo do mercado para você ter sucesso. E quem tem empresa não pode depender do mercado, não pode depender da sorte, não pode depender do destino. A gente tem que planejar tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, né? Então, aprender planejamento, por exemplo, é algo básico que todo empresário precisa saber fazer. Né? Ah, Adriano, mas o cara não pode ter uma equipe que cuida disso? Claro, mas para chegar nesse nível, de ter uma equipe capacitada que cuide do planejamento, essa empresa já tem um bom tamanho. E é importante dizer, né, que todo empresário, às vezes, ele não vai executar, mas ele tem que ter essa noção do que você falou, dos principais pilares da empresa dele, né? Uma boa gestão de processo, gestão comercial, a gestão de pessoas. Ontem eu estava conversando com um gestor de uma importante empresa aqui da cidade, que faz parte de um grupo gigantesco, né? Ele é gestor da unidade de Maringá, mas essa empresa é esparramada pelo Brasil inteiro. Só no Paraná são quase 40 unidades. Então a gente estava falando sobre isso, né? Que muitas vezes o gestor, ele não precisa ser o melhor colaborador naquela função, né? Ele não precisa ser o cara craque do Excel, não precisa ser o expert da produção, mas noção ele tem que ter. Ele tem que, no mínimo, saber olhar um relatório, saber olhar um BI na tela, saber olhar uma planilha de Excel e ter uma noção de se está certo ou se está errado. Entendeu? No mínimo ele tem que fazer isso. A gente estava falando exatamente disso. Que, às vezes, o sistema dá a informação, mas o gestor não aprendeu a olhar a informação que tem no sistema. Por exemplo, isso é outra coisa que o gestor tem que saber fazer. A empresa dele tem um sistema de gestão, ele tem que saber olhar esse sistema de gestão. Ele tem que saber que relatórios que isso pode gerar, que acompanhamentos que esse sistema dá. Quando eu vou fazer consultoria nas empresas, às vezes eu falo assim, olha, você tem essa informação? Aí o gestor fala assim, não tem. Você tem aquela informação? Não tem. Aí eu vou conversar com o pessoal do sistema. O pessoal do sistema fala o quê? Tem sim. Vai lá na aba tal. Então essa informação existe, mas ninguém nem sabe que ela está lá. Esses dias nós estávamos almoçando e você fez uma pesquisa, né, recentemente, junto com a tua esposa, né? Sim. Agora tua esposa está trabalhando junto com você, né? Na Cipriano Escola de Negócios. Agora você está com um caso com a secretária, né? Não, minha secretária é sócia. É sócia, olha, sócia, agora tem um caso com a sócia. Aí eu já vi. E vocês fizeram uma pesquisa. Qual são as maiores dores dos empresários hoje nessa área de desenvolvimento, de treinamento? A pergunta foi exatamente essa mesmo, nós fizemos. Quais são as maiores dores que você enxerga? Então, o que vem, tá? As áreas de vendas, de marketing, finanças e gestão de pessoas. Tá? A gente só muda isso quando vai para empresas muito, muito grandes, que aí gestão de pessoas fica um pouco mais abaixo e entra, por exemplo, tecnologia no lugar, que, aliás, tecnologia é muito importante. Não é tudo, mas é muito importante. Então, o que acontece? As pessoas têm reclamado, né, de mão de obra e tudo, mas precisa desenvolver mão de obra. Tem que investir, não tem outro jeito. Então, quando fala assim, minha venda está ruim, meu marketing está ruim, a comunicação interna da empresa está ruim, a gente sempre dá um passo atrás para entender a origem disso. A gente detecta que muitas vezes o colaborador foi jogado lá, né? O gestor também não tem o conhecimento para transmitir, e o negócio fica meio nebuloso, né? Ninguém sabe direito o que fazer, que resultado dá, só tem a cobrança depois. Às vezes eu converso com alguns clientes meus, que às vezes os empresários contratam os nossos serviços para a equipe, né? E esquece de investir nele mesmo, né? Eu vou pegar agora, vou ter que falar uma frase, você aí, que muitas vezes, você que é gestor, você que é empreendedor, você que é empresário, muitas vezes manda a sua equipe para fazer os treinamentos. Uma coisa que a gente escuta muitas vezes é o seguinte, o meu patrão, o meu chefe devia estar aqui. Por quê? Para poder alinhar. Não é que o colaborador, o funcionário está dizendo que você não tem conhecimento, que você não sabe. O que ele está dizendo é, precisamos alinhar as conversas. E muitas vezes a pessoa vai lá, faz o treinamento, chega na empresa e não consegue aplicar aquilo que viu, porque a expectativa não está alinhada corretamente. Então você que é gestor, você que é empresário, vai para a mesa, vai para a cadeira, volta lá, vai aprender algumas coisas.
vai, às vezes, não é nem aprender, às vezes é só relembrar alguns conhecimentos. Porque é necessário, é muito necessário manter aí a musculatura cerebral ativa. Eu dou um exemplo de uma empresa que eu atendi o ano passado até o começo desse ano, que é legal que as proprietárias, elas participavam de todos os treinamentos que elas sugeriam para os seus colaboradores, elas estavam junto, elas participavam da reunião. E isso desenvolve a equipe e gera sinergia, né? Porque estão na mesma sintonia. Exato. E por que é tão importante assim desenvolver tanto o seu conhecimento técnico, suas habilidades comportamentais? Por que é importante esse desenvolvimento? Porque o mundo muda. O mundo muda. Lembra uma vez um gestor, ele falou assim para mim: ah, cara, eu já fiz especialização, fiz MBA, eu não preciso aprender mais nada. E eu perguntei para ele: quando foi a última vez que você esteve sentado num banco? Né, num banco aí de escola, fazendo um MBA, fazendo uma pós-graduação. Já fazia mais de 10 anos. Aí eu disse para ele: olha, o mundo mudou muito em 10 anos. Bastante, né? As relações de trabalho se alteraram, as relações comerciais se alteraram, a concorrência mudou, entrou novos players no mercado, alguns que eram muito relevantes já não existem mais. Então você precisa se manter atualizado. Seja num treinamento presencial, seja num treinamento online, seja lendo bons livros, mas tem que se manter antenado no que está acontecendo, para não ser surpreendido por uma nova tecnologia, que inclusive esse é um medo muito grande de muitos gestores, ser surpreendido por uma tecnologia que ele não conhece, ou também para que ele entenda para onde esse mercado está caminhando. Quando a gente está estudando, a gente está olhando para o mercado. Ele está falando assim: olha, o mercado até agora trabalhou dessa maneira e vai evoluir de outra. Eu sempre falo para o gestor que é o seguinte: ele chegou num determinado nível, ele tem duas opções: ou ele contrata mais gente para ajudar ele, ou ele desenvolve novas competências. Não que o que ele aprendeu, o que ele usou até o momento esteja errado, muito pelo contrário. Os conhecimentos, as competências que ele usou até agora são muito válidas. Mas a pergunta é: será que essas competências vão levar ele e vão levar a empresa dele para outro nível? Para o próximo degrau? Às vezes sim, mas muitas vezes não. Falando em gestor, essa semana conversando com um outro gestor e comentando, um diretor regional, ele falou assim: olha, esse diretor regional, ele fez com que muitos gerentes e outros diretores de menor escalão pedissem as contas saíssem da empresa. Pessoas com carreira na empresa, pessoas boas de trabalho. Mas por que ele fez isso? Ele sabia cobrar de forma muito assuntosa, né? Mas ele não tinha inteligência emocional para poder lidar com isso e não entendia as emoções dos seus liderados. Então o que ele acabou fazendo? Ele acabou fornecendo para o mercado e para alguns concorrentes profissionais altamente qualificados. Porque todo mundo tem um limite, né? E ele forçou as pessoas além do limite. Ele espanou, né? Como nós... Ele fez outro espanar, entendeu? E agora, e olha que louco. Ele ficou aí uns 5 anos nessa função, agora não está mais nessa função, mas ele deixou uma terra arrasada. A empresa está tendo que correr atrás para desenvolver novas pessoas, para poder assumir esses postos que estão vazios. E você vê como é importante o desenvolvimento da inteligência emocional, né? Semana passada eu estava... E a segurança psicológica também, segurança psicológica e segurança emocional. Mas a segurança emocional vem da segurança psicológica, né? Da pessoa querer ter o sentimento de inclusão, ter a oportunidade de aprender coisas novas e a gestão que está por cima dá a oportunidade dela aprender, não cobrando aquele erro, porque se você está numa fase de desenvolvimento, vai acontecer erro, né? E depois de autonomia, né? Quando você dá autonomia, dá a oportunidade da pessoa gerar opinião, fazer algumas modificações, porque ele tem potencial, e depois ainda até de questionar, Exato. Que é o último pilar, que é o desafio da segurança psicológica. Eu vou pegar um gancho aqui, porque assim, eu vejo muitas vezes empresas falam assim: eu quero que o meu colaborador tome decisão. Eu quero que o meu colaborador seja criativo. Proativo. Eu quero que ele seja proativo. Eu quero que ele tenha aí uma visão e ele arranje soluções diferentes, inovadoras para o negócio. Mas olha só, você que está me vendo aí, você que é empresário, não adianta você querer que o seu colaborador tome decisões, assuma responsabilidades, principalmente quando você nem passou para ele, né? Ele vê lá um negócio errado, ele já vai e resolve. Não adianta você querer que ele seja criativo e inovador
Se na primeira vez que ele fizer alguma coisa que não ficar tão bom quanto você imaginou, ou mesmo que tenha agido de forma errada, você arrebentar com esse cara. Porque na hora que você arrebenta com esse colaborador, que ele tomou uma decisão, pode não ter sido a melhor decisão, o que vai acontecer com ele? Ele vai falar assim, cara, eu não vou mais tomar decisões. Porque se eu tomar decisão, eu vou ser tratado dessa forma, então por que eu vou me arriscar? É melhor, então, eu não assumir responsabilidades, porque não assumindo responsabilidades, eu não vou ser arrebentado. Então a pessoa errou, lógico, tem que ter um feedback, tem que corrigir, tem que conversar com a pessoa, mas tem que saber fazer isso. Não é para arrebentar com a pessoa de forma alguma, senão o bicho pega. Olha só que legal. Quando você fala disso aí, você está falando da questão da inclusão, porque a pessoa, quando ela dá uma opinião, e você falou de treinamento, eu sou um cara que Gosta, né? eu gosto porque eu entendi que eu estou nesse processo para evoluir. E no nosso ramo de desenvolvimento, e dentro do nosso tema, se a gente não estudar, se a gente não evoluir, se a gente não ver o que o mercado está ensinando, está aplicando no Brasil e no mundo, a gente vai ficar para trás. Então, nessa pós que eu estou fazendo de gestão de segurança psicológica, quando ele não se sente pertencente e a contribuição dele é deixado de lado, o rendimento, a produtividade dele cai. Ele vai cair. Então, muitas vezes, isso afeta o dia a dia, né? E, às vezes, as pessoas falam assim, mas para que investir? Vinícius, mas por que eu tenho que investir em treinamento? Por que talvez eu tenha que fazer uma mentoria? Hoje mesmo estou começando uma mentoria nova, né? É um mentor que eu já fiz um trabalho com ele, já fiz formação com ele. Ele é do estado de São Paulo, de Jundiaí. Ele é especialista na área que eu sou especialista. A gente está bem conectado, né? Por quê? Porque se eu não aprender com quem já está 3, 4 passos na minha frente, eu vou ficar para trás. A gente não para nunca. Não para. E aí, qual que é a importância? Porque muitas vezes assim, por que eu tenho que treinar minha equipe? Eu sempre uso o exemplo e vou deixar você responder depois. Você gosta de futebol? Gosto. Eu gosto de truncar esporte. Tem algum time que foi campeão, ou que deixou uma marca, ou que o Dream Team, cara, o Flamengo, né? De 2019, o Corinthians lá, para ninguém falar, o Vinícius é flamenguista, vai falar do 2019. Sempre. Mas o Corinthians lá de 99, 2000, o Palmeiras do Luxemburgo de 92, 93, você pega assim, os caras treinavam pra caramba. Eu vejo assim, né? Lógico, né? Quando a gente faz a analogia do esporte com o mundo dos negócios, a gente tem que tomar alguns cuidados. Mas o fato é, eu sempre falo assim, primeiro quando a gente vai contratar, o ideal é tentar contratar o melhor profissional possível. Por isso, você viu que eu falei possível, não é? Porque às vezes que seria o melhor mesmo, tá muito caro, a gente não consegue nem trazer o cara. E já tá empregado. E outra, né? Também às vezes a gente traz o cara para a empresa, mas o conhecimento que ele tem, a experiência que ele teve em outra empresa não serve para nossa. Mas eu sempre falo o seguinte, você vai contratar o melhor possível, tá? Vai colocar ele lá. E não vai desenvolver essa pessoa para que ela cumpra todo o potencial dela. Quando a gente treina a pessoa, a gente tá falando assim, olha, você tem que cumprir o teu potencial. É para cumprir. Então você pega, por exemplo, eu penso no Chicago Bulls, lá do Michael Jordan. 6 títulos. O melhor jogador da história da NBA. Fantástico, incrível, maravilhoso. Ele mesmo fala que ele treinava alucinadamente e a equipe treinava alucinadamente. Você comentou Dream Team, até fica aqui, tem um seriado na Netflix, um documentário, O Time da Redenção, que fala quando o Kobe Bryant vai para a seleção americana, que eles haviam perdido o título olímpico na Olimpíada anterior, e você fala assim, cara, tem que recuperar isso. Legal. E é muito bacana, porque assim, o treinamento, ele desenvolve uma habilidade natural da pessoa, se ela já tiver. Se ela não tiver, ela ajuda a desenvolver essa habilidade que ela não tem. Todo mundo pode treinar e pode desenvolver diversas habilidades. É claro que aquilo que a pessoa já tem naturalmente... Um talento, mais talento, vai desenvolver mais. Mas uma pergunta que eu faço, vou fazer essa pergunta aqui para você, é a seguinte. O que é melhor? Você desenvolver o colaborador, desenvolver esse funcionário e ele passar alguns anos dando resultado na sua empresa, ou é melhor você ficar com um funcionário medíocre a vida toda? Porque muitas vezes o empresário fala isso, eu vou desenvolver o cara e o cara vai trabalhar no concorrente. O que é melhor? É melhor ficar com um funcionário medíocre, que não dá resultado e dá problema, ou ficar por um tempo com um funcionário que dá resultado? E aí pega uma outra coisa também que eu acho que o empresário tem que pensar.
a gente não fica com o melhor no quadro se não pagar por isso, tá? Clima organizacional é bom? Óbvio, temos que ter um bom clima organizacional. A cultura da empresa conta? Óbvio, a cultura da empresa conta. Mas se o colaborador não consegue pagar as contas dele direito, você não consegue progredir pessoalmente, poder comprar um apartamento, poder viajar de vez em quando com a família, cara, não adianta. Não adianta faz você dar tapinha nas não costas. vai fazer sentido. Como é que você vai ficar com o melhor assim? Então, eu penso que além de você desenvolver, também é importante que você invista nesse que você desenvolveu. A gente perde muito tempo com um funcionário que dá problema, ao invés de investir tempo com um funcionário que dá resultado. Então, você que está me vendo aí, às vezes você está perdendo tempo com um funcionário que está te dando problema, ao invés de investir no funcionário que te dá resultado. Então, pensa bem, investe em treinamentos externos, em treinamentos internos. Às vezes você está pensando em que você é empresário, você é gestor, você quer ir para um outro patamar na carreira, ou você quer viajar mais, quer ter mais tempo livre para você. Você vai ter que ter alguém para gerir a empresa no teu lugar. Vai ter que desenvolver alguém para ficar no seu lugar, para que você possa viajar quando quiser, para que você possa tratar da saúde, para que você possa ter um hobby. Quer ver um erro enorme dos empresários? É ficar achando que tem que trabalhar 24 horas por dia. E é mais normal do que a gente imagina. É muito normal. Assim, eu fico estarrecido, né? Eu estava falando essa semana passada com um grande empresário também aqui da região, que você conhece até você viu lá a foto que eu fiz. Um empresário que falou para mim, falou assim, meu último grande projeto é esse que a gente vai fazer junto. Depois eu quero colocar outra pessoa para gerir no meu lugar, eu vou ficar de conselheiro na empresa e eu vou tocar outras coisas da minha vida. E é um homem jovem. Né? Mas ele tá com a cabeça certa, com a mentalidade correta. Ele não tá errado. Ele se dedica àquela empresa desde que ele era garoto. Né? Então ele já enxergou isso. Então é importante, o empresário, ele tem que pensar estrategicamente. Ele tem que ter tempo. Para ele ter tempo, ele não pode ter muitos problemas acontecendo na empresa. Para não ter muitos problemas acontecendo na empresa, ele tem que ter profissionais competentes trabalhando. Para ter profissionais competentes trabalhando, não tem jeito. Tem que desenvolver as pessoas. Tem que desenvolver. E o interessante quando a gente fala em desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas, hoje o mercado é muito amplo, porque você consegue desenvolver pessoas em qualquer área que você quiser. E hoje você vai para a parte técnica, comportamental, psicológica, o que você quiser, financeira, sim, de processos, né? Me fala um negócio, custo-benefício, às vezes a empresa, o empresário quer saber quanto que eu vou ter um ROI disso aqui do investimento. Responde isso para mim, como que você lida no dia a dia com os teus clientes, quando surgem essas perguntas que é pertinente à nossa profissão, Adriano? Eu acho muito legal assim, eu vou falar primeiro do treinamento, né? Eu falo assim, mas eu vou investir no funcionário, quanto que ele vai me dar de resultado? Então eu falo assim, cara, vamos ver aqui, quanto você vai investir nesse funcionário? Então, às vezes, dependendo do treinamento, o empresário, vamos supor que ele investe lá R$500 para a pessoa participar de um treinamento aí de 9 horas. Perfeito? Fala assim, putz, Grilo, mas pelo amor de Deus, é muito dinheiro por 9 horas de treinamento, por exemplo. Mas o que eu falo é o seguinte, qual é a tua dor? Minha dor é que esse profissional não sabe executar esse processo. Minha dor é que esse profissional tem essa deficiência aqui na contabilidade. Vende pouco. Ou vende pouco, ou não sabe liderar a equipe. Eu falo o seguinte, quanto custa a tua hora? O cara se espanta. Ele fala, por quê? Assim, quanto tempo você gasta tendo que resolver problema que teu funcionário deveria ter resolvido? Eu gasto 10 horas por semana. Quanto que vale a tua hora? Aí se ele falar pra mim, putz, Adriano, sei lá, vale uns 300 a minha hora. Eu falo, pois é, então por semana você gasta R$3.000 resolvendo pepino. Que se o seu funcionário tiver com a competência desenvolvida, você não vai nem precisar saber que esse pepino aconteceu. Estou falando de você, fora as outras coisas que podem acontecer. Porque um erro pode fazer perder um grande negócio. Né? Um vendedor mal treinado vende pouco, não é? Eu sempre faço a seguinte conta. Se esse funcionário que você treinar, você investiu R$500 nele para treinar. Se ele vender a mais por mês, tá? Vamos falar nada. Se ele vender a mais por mês, R$500 a mais, ele se pagou no primeiro mês o investimento. E depois é só lucro, não é? Mas, historicamente falando, os colaboradores de vendas que a gente treina, é perigoso o cara vender a mais R$500 por dia. Tá? Isso falando de vendas. Quando se pega a liderança, treinei um pessoal que é de uma
uma empresa aqui de leilões aqui da região. E aí o líder que participou do treinamento falou comigo depois, falou assim, cara, eu peguei o que eu aprendi aqui, apliquei lá, ganhei eficiência muito. Nós estamos produzindo muito mais nas nossas análises de contrato do que era antes. Então você começa a olhar e fala assim, cara, quanto que isso custa para o empresário? Às vezes o empresário fala, minha produtividade está baixa. Está baixa porque, infelizmente, as pessoas não têm a competência necessária. Pô, Adriano, mas às vezes o cara fez faculdade, às vezes o cara tem experiência. Mas, amigo, às vezes faltam algumas coisas que ele não viu, não aprendeu. E na faculdade não aprende tudo. Amigo, você faz faculdade, graduação, pós-graduação, mestrado. Eu fiz, né? Tudo isso. E aí aprendo coisa nova todo dia, você entendeu? O que acontece? Então, a gente tem que pensar o seguinte. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é uma frase bíblica, que fala assim, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então eu falo isso para as pessoas. Assim, principalmente treinamento company, né? Eu falo, gente, a empresa está pagando para vocês estarem aqui. Eu acho lindo quando a empresa paga para o funcionário estar num treinamento durante o horário de trabalho. Na minha concepção, essa empresa entendeu. Essa entendeu certinho o desenvolvimento. Eles eu falo, olha, a tua empresa está pagando para você, no horário de trabalho, esse treinamento, você está aqui. Aí eu falo isso. Mas você tem que dar o retorno. Porque é um investimento. Todo investimento tem que dar retorno. O retorno, Vinícius, quando é um treinamento bem feito, óbvio, né? Qualquer área. Quando é um treinamento bem feito, o retorno é quase imediato. Quase... Aí vem novamente, aí vem aquilo que a gente começou lá no começo. Se o empresário, o gestor, tem a cabeça aberta, se ele participou do treinamento, por exemplo, ele sabe que aquilo é aplicável. Se deixar aplicar, o retorno é muito rápido. Você vê que legal, né? Vou pegar duas coisas que você falou. Eu estou dando uma formação de analista de perfil comportamental para RHs das indústrias daqui de metal mecânica aqui de Maringá, em parceria com o Sindimetal, né? E primeiro, teve duas pessoas que deram um nome. Aí quando descobriram que a data era no dia, no horário de ambiente de trabalho, duas empresas já cancelou, que falou que não ia liberar o funcionário. E o funcionário conheceu a ferramenta, eu fiz uma demonstração. Uau, esse aqui vai resolver um monte de problema nosso, nós vamos diminuir turnover, nós vamos conhecer mais equipe, a gente vai conseguir mudar, entender que um tipo de perfil vai poder trabalhar com o outro, vai ser um braço direito e tal. Toda aquela coisa de análise de perfil, um é mais processual, o outro é mais relacional. Beleza, aí dois. Segundo, os que foram, aí falaram assim, aí eu dei uma tarefa para eles. Qual que era a tarefa? Eles identificar o tipo de perfil de algumas pessoas próximas deles. Eu falei assim, eu gostaria que seja uma da empresa e uma familiar. E semana que vem eu vou dar eu dei um bônus para eles para ver se eles fizeram a análise correta e dei o teste para eles fazer com a pessoa, né? Aí eu dei uma dica assim, eu quero que vocês façam com o patrão de vocês. Sim. Aí eles, mas como é o patrão? Eu falei, para você mostrar para eles depois da importância deles terem investido em vocês. São 2 dias de formação, 14 horas de treinamento, né? Prática, muita teoria, tudo, mas eles vão sair lá capacitados, vão resolver um monte de problema do RH. Eu falei, se vocês praticarem o que aprendeu, vocês já saírem praticando, eu falo assim, eu não vou falar 100% porque não dá, né? A gente não consegue resolver 100% dos nossos problemas, mas aumenta a capacidade de contratar um pouco melhor, de gerenciar melhor a equipe, de dar um melhor feedback para cada tipo de perfil, todas essas coisas. Montar as melhores equipes. Montar as melhores equipes, né? Tem muito erro dentro da empresa. Então. Por falta de conhecer o perfil, aquela coisa que a gente já falou, já cansa de falar, o cara é um operacional, aí o cara é um operacional, saiu um líder, ele vai lá, contrata o cara operacional. Isso é falta de desenvolvimento na equipe, porque não sabe que o cara... Eu vou pegar esse seu gancho, tá? Então, assim, a gente vê muito. Bom, primeiro você sabe disso, não é segredo, né? Eu sempre falo, gente, vai contratar alguém, faz uma análise de perfil. Dependendo do cargo, se é um cargo que já tem algumas necessidades específicas, tem algumas responsabilidades, faz uma análise de perfil. Nós já negamos alguns perfis, alguns currículos por causa da análise de perfil. Assim, não vai funcionar. Não vai funcionar para a empresa. Não quer dizer que é ruim a pessoa, não é isso. É que para aquela empresa, com as pessoas que ela ia trabalhar, não ia funcionar.
Então ia ter muito atrito, a gente ter problema, a pessoa não ia se desenvolver. Então a gente prefere colocar o profissional adequado na cadeira adequada, na cadeira certa. E quando a gente fala sobre esse desenvolvimento, fala o seguinte, olha, você está pagando o salário da pessoa, não é? Vai ter lá um treinamento, às vezes o que acontece? Às vezes tem lá uma imersão, alguma coisa que às vezes até fora da cidade, que é durante o dia. Aí o dono da empresa, o gestor, fala assim, se fosse à noite. Gente, se programa as tarefas, as atividades para a pessoa poder participar desse treinamento. Porque depois a gente fala assim, meu colaborador não tem a competência, meu colaborador é ruim de serviço, meu colaborador... Claro, tu não investiu nele e nem deixou o cara investir. Às vezes até o cara fala assim, eu pago, mas eu preciso que me libere o dia. Foi o que aconteceu. As duas funcionárias que iam participar, elas falaram, não, eu quero fazer a formação, sim, mas o meu chefe não liberou. Não liberou. Então, assim, aí o que a gente vê é um pouco de miopia. Porque esse gestor, esse chefe, ele não percebeu o impacto positivo que vai ter na empresa. Então, novamente, né? Você falou de pegar um cara que é operacional e transformar num líder. Como acontece também, você pega um bom vendedor e transforma ele em um supervisor comercial. Gente, se não desenvolver esse cara para ser líder, não vai funcionar. E a gente encontra muito líder nas empresas, líder de seção, chefe de seção, coordenador, que o cara era muito bom executando a tarefa, uma pessoa de confiança, e aí o líder, né, o dono da empresa, o gestor, fala assim, você vai ser líder agora dos seus colegas. E o cara não tem preparo nenhum de liderança. Nunca teve uma experiência. E às vezes não tem nem perfil para líder. Tem isso também. Às vezes ele não quer, mas ele fica com medo de falar que não quer, de ser repreendido. Ele aceita aquilo, mas ninguém preparou ele. Aí ele vai ser líder dos colegas e vira um problema. Então, assim, pegando o caso da análise de perfil, que eu gosto muito, ela ajuda a gente a ver, olha, esse cara, ele precisa desenvolver essa ou aquela competência, né? Que o meio está pedindo isso. O meio, o mercado onde ele está, o ambiente de trabalho dele, está pedindo que ele desenvolva isso ou aquilo. E aí se trabalha nesse desenvolvimento. Mas o que as pessoas precisam ver é que o desenvolvimento, tanto pessoal, né, o desenvolvimento do empresário como o desenvolvimento da equipe, é investimento. Não é custo, não é despesa. E me fala, Adriano, o que é preciso desenvolver nas equipes, assim, com a tua experiência, né? 20 anos já, né? 20, 25? Não, já são 25 anos. Né? Eu vou pegar aqui até da conversa, de uma das várias conversas recentes. Hoje a gente tem falado muito em desenvolver a inteligência emocional das pessoas, extremamente importante. A internet, ela aproximou quem estava longe e distanciou quem estava perto. Então, a gente vem notando falta de sinergia, falta de engajamento nas empresas. A gente tem notado que as pessoas vêm trabalhar e as pessoas não têm um propósito. Não é só questão do propósito dela ser igual da empresa, não é isso. Não é ter um fit cultural com a empresa. Mas a pessoa tem propósito de vida mesmo. Eu tenho feito uma dinâmica, e aliás, vou convidar você para fazer isso. Pega um papel e escreve 10 coisas que você quer conquistar ou que você quer fazer nos próximos anos. 10. O que a gente está notando, Vini? As pessoas não conseguem. Eu fiz isso ontem, sabe aonde? Lá onde eu sou voluntário, na clínica de tratamento para ex-dependente, eu falei, qual que é a tua visão de futuro? Eu quero para a semana que vem que vocês tragam um futuro próximo, no máximo 5 anos. O que vocês almejam para a vida de vocês? Eu faço isso e aí eu escuto assim a pessoa, nossa, mas tem que ser 10 mesmo? Eu falo assim, não, tudo bem, quantos você fez? Isso depois de um tempo a pessoa quebrando a cabeça. Fiz 3. Eu falei, gente, não é possível que na sua vida não tem 10 coisas que você queira fazer. Mas por quê? Porque essa pessoa está esmagada. Então, assim, a gente tem que desenvolver inteligência emocional, a gente tem que desenvolver trabalho em equipe, tem que desenvolver comunicação. Eu vejo, às vezes, a pessoa fala, minha equipe está com problema para trabalhar junto. Vai ver, não é problema de trabalho em equipe, é problema de comunicação entre as pessoas. E precisa desenvolver tudo aquilo que é relacionado ao mercado que ela atua. Hoje não tem como, a gente tem que entender de tecnologia, tem que ter pessoas dentro da empresa que tenham alguma noção, né, exatamente para poder usar, não é ser usado pela tecnologia, é ser servo da tecnologia, é se servir da tecnologia. Precisa, não só a inteligência artificial, mas também as coisas básicas, né, que os sistemas já dão. Saber enxergar um BI, saber usar um Excel de forma decente, que aliás é uma ferramenta fantástica e muita gente não sabe usar. Então a empresa tem que olhar para si, olhar para o mercado e falar assim,
Que competências o mercado está exigindo neste momento dos profissionais? E aí ela olha para dentro e fala assim, putz grila, eu tenho pessoas com essas competências? Ah, não tenho. Então vai ter que desenvolver. Vai ter que desenvolver. Não adianta esperar cair do céu. Está cada vez mais complexo contratar, porque que é bom, né? A taxa de desemprego no Brasil está baixa, isso é ótimo. Isso é um lado, né? Isso é o lado bom da coisa. Tem um lado ruim, que infelizmente tem muita gente que acha que jogo do tigrinho, jogo do não sei o que, vai fazer eles ficarem ricos. A pessoa acaba não trabalhando também. Mas a gente tem que entender que se eu quero ter um profissional de mais ou menos para bom, eu vou ter que desenvolver essa pessoa. Se eu quiser ter os melhores, eu vou ter que investir pesado nessa pessoa. Eu vou ter que fazer com que ela enxergue que ela pode ficar muito tempo dentro da empresa e que ela pode crescer com a empresa. Você sabe qual que é o prazo médio das pessoas num trabalho nos últimos 3 anos? Qual que é? Baixou bastante, né? Eu não sei a data, mas eu lendo sobre a diferença de gerações, Em já 2021, baixou bastante. em 2021, o prazo médio dentro do ambiente de trabalho era 26 meses. Em 2022, caiu para 24. Em 2023 tem 20 meses. 20 meses, 1 ano. Por quê? Porque a pessoa não Nem 2 anos. Não dá 2 anos. A pessoa não está mais aceitando algumas coisas. E como o mercado está contratando muito, o pessoal olha para a empresa vizinha e fala assim, cara, eu não quero isso aqui. A gente estava discutindo um dia desses, né? Pô, o menino lá tá ganhando 3 mil reais, mas se ele produzisse mais, ganhava 5 mil. Às vezes, para aquele menino, ele não quer ganhar 5 mil para ter que se esforçar mais, ou ter que se cansar mais. A gente vai ter que entender isso, a gente vai ter que rever a estrutura do mercado de trabalho, talvez. E a importância também de ter essa diversidade, de treinar todas as gerações, né? Semana passada, lá em Campo Mourão, no evento do Senai, no Brand Week, né? No Brand Week, eu falei sobre essa importância da diversidade e muitas vezes eu escuto assim, eu vou investir só nesse profissional, eu vou investir só nesse setor. A minha equipe, só esse precisa disso aqui. Eu falo, olha, toma cuidado. Toma cuidado. Eu vou te trazer um caso prático de uma empresa que você conhece, que é aquele pessoal que trabalha com varejo e distribuição, ferramentas que você conhece. A gente vem desenvolvendo um trabalho já a longo prazo com as equipes, né? Mas tem uma equipe que eu já tinha até comentado, vamos desenvolver esses. Você não, esse não precisa, eles já estão bem e tal. Não mexe. No último treinamento, tinha um pessoal dessa equipe que eles falaram que não precisava desenvolver. E as participantes, eram 4 meninas, elas falavam assim, a gente teve que brigar para estar aqui. Eu falei, por quê? Eu falei, porque a gente vê os outros participando do treinamento e a gente não. Aí acontecem 2 coisas. Pode ser que sim, que do ponto de vista técnico elas não precisassem do treinamento. Mas o que acontece, elas se sentem à parte da equipe. Assim, não se sentem incluídas. Não estão incluídas. Aí estive lá, semana passada, conversando com a gestora responsável, falei, olha, vamos desenvolver um projeto só para esse pessoal, porque elas estavam se sentindo deixadas de lado pela empresa. E assim, é um pessoal que ganha um salário bom, entendeu? Não são profissionais competentes, mas mesmo você ganhando um bom salário, mesmo sendo competentes, mesmo tendo experiência, elas queriam fazer parte do processo. Uma vez eu aprendi num treinamento, isso em 2019, né? Então eu estava no processo de transição de carreira, eu ouvi uma frase que eu sempre ensino isso para os empresários e para os funcionários também. EPP, Evolução Pessoal Permanente. Sempre, perfeito. Se você não tem isso, ou se a tua empresa não tem isso, você vai ficar para trás do mercado. Até porque a inovação hoje não deixa você... Você tem que evoluir. Se você não evoluir, a inovação vai te engolir. O mercado de trabalho vai engolir você. Eu falo o seguinte, Ana, se você não está crescendo, você está encolhendo. Então, assim, quando a gente estava falando agora um pouco de esporte, as empresas... Pensa bem, os caras treinam continuamente. Eu vou pegar um exemplo que eu gosto muito de futebol americano, exatamente pela parte estratégica do jogo, né? Tem muita estratégia, tem pouco espaço para criatividade, mas surgem uns malucos lá que fazem negócios inacreditáveis. É muito interessante porque o cara começa fazendo algumas jogadas. Quando o time de adversário começa a marcar essas jogadas, ele tem que ter outras jogadas prontas para poder pontuar. No mundo dos negócios não é diferente. Porque o empresário pensa numa estratégia, a equipe pensa numa estratégia, começa a dar resultado. Se ele acha que a concorrência vai deixar ele ficar nadando de braçada, ele está iludido. A concorrência vai correr atrás.
ou vai copiar a estratégia dele, ou vai adaptar a estratégia dele, ou vai criar algo diferente. E aí ele tem que estar pronto para reagir. Quanto melhores as pessoas que estão comigo, mais rapidamente eu reajo. Mais rapidamente eu implemento os planos. Então, assim, quando você tem pessoas competentes trabalhando com você, essas pessoas resolvem os problemas. Mas o que a gente quer? A gente quer, às vezes, né, eu brinco, mas é sério. A gente quer contratar o melhor profissional, pagando um salário ridículo, e quer que essa pessoa resolva os problemas. Não adianta. Não vou ser o melhor e ela não vai resolver. Como que você está vendo as relações nas empresas, principalmente relacionada à pressão que os profissionais têm se queixado e a relação ao burnout? Olha, eu até ontem, né, esses dias, aliás, estava conversando sobre esse gestor, que ele provocou síndrome do pânico, burnout em muita gente. E hoje de manhã estava dando uma postagem de um amigo, tá público lá, que é o José Rodolfo Grou, que é um empresário parceiraço aqui da região, né, um grande cara, um grande mentor também. E ele comentou num processo de burnout que ele sofreu por uma situação específica. O que a gente tem que entender é que tem que acabar com essa ideia de o cara falar assim, não, mas fulano é Nutella, por exemplo. No meu tempo a gente era tudo sangue no olho e tal, as coisas assim. Estava até comentando um dia desses, né? Quantas pessoas a gente conhece da nossa idade que precisa tomar um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para não surtar. Então pensa aí, se você está precisando tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para não surtar, você está no processo de pifar, amigo. Você está no processo de pifar. Quando a gente olha para as empresas, tem estatísticas aqui no Brasil, em algumas empresas que têm controle, que tem um RH que cuida e tal. A gente enxerga 50% das pessoas medicadas, tá? Lógico, não é só por causa da empresa. A pessoa tem outros problemas pessoais ou familiares que impactam. Mas a empresa tem uma responsabilidade forte nisso. Eu vou ser bem sincero, quando uma empresa começa a cobrar coisas que são impossíveis, são inatingíveis, você começa a questionar a ética dessa empresa com os funcionários. Recente agora, essa semana, estava conversando a gente está no processo de contratação de mão de obra, e estava conversando com uma pessoa que trabalhou numa empresa que a gente conhece aqui, Vini, uma empresa que você conhece, e ela comentando que lá ela ganhava um salário mínimo do comércio, que é R$ 1.900, hoje, né, 1.900, aí ela ganhava mais comissão. Uma pressão, um monte de metas, as metas que transacionavam. E essas metas que transacionavam não permitiam nunca que ela batesse 100% da meta. Porque às vezes tem isso. Você que está me vendo aí que é gestor comercial, não fique enfiando meta de tudo quanto é coisa que impeça o seu vendedor de ganhar bastante dinheiro. Então lá nesse lugar, além de ganhar um salário merreca, o máximo que ela podia ganhar de comissão era R$ 1.500. Não importa quanto vendesse, tinha um teto de R$ 1.500. Eu fico me perguntando, por que essa pessoa vai ficar lá? E pressão, tá? Limitação. Você vê bem, ela vendia, por uma parada, R$ 40 mil por mês, tá? O máximo que ela ia ganhar era R$ 1.500. Então ela vendesse 30 mil. O máximo que ela ia ganhar era R$ 1.500. Nunca ganhou R$ 1.500, tá? Já teve meses de vender 70 mil e não ganhou R$ 1.500. Então você pensa assim, é um produto com uma margem bacana, né? Eu não vou te falar aqui no ar, mas eu te conto qual é. Produto com uma margem bacana, que se ela ganhasse 5% de comissão vendendo 40 mil, dava para ela R$ 2.000 de comissão. E essa pessoa entrou num processo de estresse, processo de depressão e saiu da empresa. Então acontece, a gente tem que cuidar. E aí vem aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? A questão da segurança psicológica. A gente tem que cuidar das pessoas. Porque se eu quero ter as pessoas trabalhando comigo, produzindo bem e trabalhando por um bom tempo, eu tenho que dar condições dessa pessoa se sentir bem na empresa. Tenho que criar uma cultura que cuide disso. Eu tenho que olhar para esse colaborador e pensar nele como alguém que é um ser humano. Entendeu? Que tem sonhos, que tem objetivos, que tem sentimento. Ninguém é máquina. Esse negócio de que, não, porque a gente tem que trabalhar 12 horas por dia. As pessoas têm família. Esses dias uma cliente minha contratou uma funcionária de um outro lugar. E aí a funcionária, eu estava entrevistando ela, né? E aí conversando com ela, falando que na empresa anterior não tinha horário para ir embora. Por isso, como assim não tem horário para ir embora? Não, se ficar entrando pedido do cliente, quando a gente não responder,
não terminar de produzir, a gente não vai embora. Falei, como é que é? Falei assim, pô, mas ganhava uma hora extra boa, né? Não. Eu ganhava um salário de fome, não ganhava hora extra, e submetia a isso. As pessoas não vão mais se submeter. E estão corretas. Tem que ter um salário digno, condição de trabalho digna, ocasionalmente precisar se desdobrar num esforço vai maior. Acontecer, né, vai Adriano? acontecer, vai e tá ótimo. Essas últimas 2 semanas mesmo, né, até brinquei com você hoje, a hora que nós chegamos aqui. Como é que você falou que a sua agenda está parecida com a agenda de quem? Com a sua, né? Mas agora você está desacelerando. Eu tô desacelerando. Mas de tanta gente conversar, né? Quantos anos a gente conversa sobre isso? Eu, de cabeça aqui, no mínimo, faz uns 5, 6 anos que a gente vem conversando. A gente precisa tirar o ritmo. Isso. Porque, preste atenção, ser mais produtivo, entregar mais resultado, não é trabalhar mais, gente. Não é. Se você é empresário ou se a sua equipe está trabalhando muito, você pode ter certeza, muito tempo fazendo isso em sequência vai baixar os resultados da tua empresa, da tua equipe. Não tem que descansar, a pessoa tem que dormir bem, a pessoa tem que ter tempo de descanso, ter um ambiente legal. Não adianta ficar trabalhando que nem um louco, que vai piorar a situação, né? Sabe uma coisa? Posso dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo da minha esposa, porque é algo muito real. Minha esposa saiu de uma instituição um tempo, tá? Eu vou usar da ética, não vou falar o nome da instituição, mas a minha esposa estava ficando doente. Por quê? Não tinha treinamento, não tinha supervisão. Não se sentia valorizada. Não se sentia valorizada. Todas as queixas que passavam para a empresa, ela não era escutada, não davam ouvidos aos colaboradores, não só ela, mas suas colegas. Ela estava doente. E um dia ela ligou pra mim. Falou, Vinícius, vem me buscar que mandaram embora. Tá? Graças a Deus. Né? É um alívio. Chegou em casa e falei, você tá bem? Tô ótima. E ela mudou. Tava conversando com você semana passada, que a gente foi em Cianorte. Ela mudou da água pro vinho. É outra pessoa, é outra mulher. Né? Tá procurando emprego de novo, tá se desenvolvendo. A gente tá com os projetos aí tentando encaixar. Ela também, né? Fazer que nem você fez. Trouxe a esposa. Tem que trazer. Mas ela... Por quê? Porque o ambiente era um ambiente que não tinha segurança psicológica. Usando o termo atual, né? Um ambiente tóxico. Tóxico. Né? E gera estresse, gera burnout, gera esgotamento, a pessoa vai ficando sem energia e muitas vezes por causa disso, por falta de treinamento, ensinar técnicas novas, ter um acompanhamento, saber como que a pessoa se motiva, né? Porque tem fatores motivacionais, tem gente que se motiva de um jeito e tem pessoas que se motivam do outro jeito, né? Exato. E então as empresas precisam investir nisso, Outro exemplo, esses dias eu conversando com uma amiga da faculdade, né? Ela tá nova no mercado, tá começando agora no mercado. Eu falei para ela da formação, que eu fiz uma formação online de análise de perfil. Ela falou, Vinícius, mas é caro. Eu falei, eu tenho certeza que não é caro. Aí eu falei, eu vou provar para você. Ó, se você fazer a formação, tá? Menos de R$1.000 era a formação, tá? Online é um pouquinho menos, 10 horas de formação. E... se você fazer 5 análises, você paga a formação. Eu falei, com 5, para você começar a cobrar um preço bem baixinho, abaixo do mercado ainda, que o mercado está vendendo. Semana passada, sabe quantos créditos de análise de perfil? Ela fez a formação em julho. Sabe, só semana passada ela comprou 5 créditos de perfil para mim. Porque ela aprendeu, ela começou a praticar, ela se desenvolveu, ela tá antenada, ela liga para mim, Vinícius, me ajuda a interpretar esse teste aqui, essa avaliação, perfil. E ela tá super empolgada agora, porque mas ela investiu, ela como uma microempresária agora, que ela tá dando os primeiros passos na carreira, ela investiu na carreira dela. Exato. E tá tendo resultado. Sem investimento não tem retorno, tá? Eu sempre falo o seguinte, sabe, Vini? Que estar ocupado não é ser produtivo, né? Exatamente. Ser ocupado não é ser produtivo. Eu trabalho bastante, e normalmente quem trabalha comigo trabalha bastante também. Mas a gente fala, até estava comentando ontem, né? Para a pessoa que a gente está querendo contratar, eu falei assim, olha, essa coisa que você não vai se preocupar conosco é horário, né? Se preocupar com meta, se preocupar com resultado. Porque a gente entende também que as pessoas têm lá, cada qual tem seu perfil, sua forma de buscar as coisas. Eu acredito muito, sabe? Eu acredito muito no empresariado brasileiro. O empresariado brasileiro Sim. é aquele cara que ele luta
diariamente contra uma série de barreiras. Mas ele precisa, muitos desses empresários precisam sim abrir um pouco mais a cabeça, fazer formações para ele, entendeu? Para entender melhor o negócio, para ele poder enxergar o futuro, para ele pensar mais para frente em sucessão, para ele pensar para onde a empresa dele vai crescer. A gente fala, né? Para ele entender qual é a vocação da empresa dele hoje, entender o que pode ser para o futuro. A gente sempre fala assim, tem um livro chamado Empresas Feitas para Vencer. Jim Collins, né? Jim Collins. Ele fala que o bom é inimigo do ótimo. E ele tem razão. Eu vejo os empresários que têm um bom resultado, mas poderiam estar tendo resultados incríveis e não estão tendo porque se acomodaram. Se acomoda ali e depois de um tempo esse resultado bom começa a ficar meia boca, depois mediano, depois ruim. Então o empresário tem que olhar. Falar assim, olha, o que eu preciso desenvolver de habilidade ou quem eu preciso desenvolver para assumir esse negócio no meu lugar. Eu tô com... Tem um empresário aqui que eu conheci, há muitos anos. Ele vai para Itapema, né? Se você não conhece, Itapema é uma cidade de praia que fica em Santa Catarina. Cidade muito bacana. Ele, há alguns anos, ele comprou um apartamento na praia. E ele passa a maior parte do tempo dele na praia. A segunda geração assumiu. Ele desenvolveu outras pessoas para ajudar a segunda geração que assumiu a indústria. E ele vem para cá de vez em quando. Ele é um conselheiro, né? Para ser um conselheiro, às vezes tem alguma situação pontual, uma decisão de como eles compraram uma outra indústria de outro estado agora recentemente. E ele vem aqui, ele se coça, ele vem aqui, fica 5 dias, está desesperado voltar para a praia. Então você que é empresário, pensa o seguinte, você vai envelhecer, você precisa ter qualidade de vida, você precisa fazer outras coisas da sua vida. E os seus colaboradores também. Nesse próprio livro do Jim Collins, ele comenta sobre uma coisa que eu tenho alertado os empresários, inclusive serve para mim, que ele fala o seguinte, às vezes você tem lá um gestor na empresa, que esse gestor, ele é um dínamo, ele é o agente das mudanças. Só que ele não prepara ninguém para suceder ele. E quando ele vai embora dessa empresa, a empresa desaba. Só vai suceder um bom gestor outras pessoas que estiverem no mesmo nível de qualidade. E que foram treinados. Se não for treinado, não processo vai chegar. Sucessório. Aí fala assim, não, mas o cara, ele vai aprender fazendo. Amigo, mas até aprender fazendo, ele pode cometer alguns erros que podem ser muito, muito importantes. Posso dar um exemplo? Claro. Futebol? Os caras falaram assim, o Felipe Luiz não vai dar conta. Sei lá, vai assumir o Tite, não fez o time render um ano, mas vamos colocar ele numa lenha de fogueira. Mas quanto tempo que ele estava treinando antes mesmo dele se aposentar? Ele já estava pensando nisso. Ele já estava pensando. Então, olha o tanto de tempo. Ele já tinha feito os cursos, ele já tinha anotado todos os treinos com o Mourinho, com o Simeone, com o Jorge Jesus. Fala assim, ele em campo, acho que ele pensou que funciona, que não funciona, por um jogador que está no campo. Ele estava treinando. Aí, a hora que ele foi se desenvolvendo, e a hora que teve a oportunidade, ele deu conta. Sim. Mas por quê? Por causa do treinamento que ele fez, ele antecipou esse treinamento. Vou esperar eu me aposentar para depois eu fazer treinamento. Não tem nada de errado nisso também, tá? Mas... para mostrar que o treinamento, quanto é contínuo, os resultados vêm mais rápido. Vem melhorando. Vem mais rápido, melhorando. Outra coisa, fala um pouquinho da importância nessa questão de inteligência artificial hoje, qual que é o impacto, então, o que você tem observado? São duas coisas, né? São dois vieses. O primeiro viés, que a inteligência artificial é importante, a gente precisa fazer uso dela, só que a gente não deve encarar ela como uma tábua de salvação. A inteligência artificial é importante, ela funciona bem, ela vai ajudar profissionais e empreendedores, mas ela não é tudo. Tá? Então, assim, a gente não pode ficar dependente da inteligência artificial, como também não pode achar que ela não vai nos ajudar. Então, eu tenho que usar, mas com parcimônia. Porque nada substitui o raciocínio humano, a criatividade humana, a capacidade de entender problemas. O que eu estou vendo muito é o seguinte, a pessoa... Surge um problema lá, ele coloca no ChatGPT. ChatGPT, como eu resolvo esse problema? Pô, legal, pode ser que dê uma boa resposta. Mas toda vez que eu faço isso, eu estou dependendo de um agente que eu não controlo. E no dia que eu não tiver internet? Os indicadores são outros, né? Sim, mas penso bem, vamos supor que o indicador é o mesmo. Mas e no dia que eu não tiver internet? E no dia que não tiver eletricidade? Eu não treinei o meu cérebro para buscar soluções. Eu treinei no meu cérebro para só copiar uma resposta que alguém deu. Não é? Isso é igualzinho você pegar um telefone e ligar para um chefe e falar assim, ô chefe, deu esse problema aqui na máquina, como é que eu resolvo?
Ah, faz assim. Você não pensou em como resolver. Você não produziu nada, você só reproduziu algo que alguém pensou. E na hora que isso não estiver disponível? Eu sempre falo o seguinte, você está na frente de um cliente, está na frente de está numa reunião, está numa negociação, está resolvendo um problema. A pessoa te questiona. Você vai pegar o seu celular, vai abrir o computador e você, peraí, deixa eu ver o que a inteligência artificial fala. Pô, se eu for depender da inteligência artificial, eu procuro na inteligência artificial. O grande problema da inteligência artificial, como é o problema do que o Google nos trouxe, que a internet nos trouxe, é exatamente a preguiça que as pessoas estão tendo de raciocinar para desenvolver as soluções. Ele busca em algum lugar e aí tenta aplicar. Às vezes funciona, às vezes não. O que acontece com o cérebro humano? Ele emburrece. Porque o cérebro humano, ele não quer se esforçar, ele quer economizar energia. Quer economizar energia. Então, quando você fica buscando outras alternativas, beleza, você está emburrecendo. Daqui a pouco, você não vai saber fazer nada. Né? Tudo você vai precisar estar com a máquina ligada, logada, para poder resolver. Então, a inteligência artificial, ela é importante, vai nos ajudar muito nos negócios, está nos ajudando já, mas a gente não pode, não deve ficar dependente dela. A gente tem que desenvolver o cérebro humano. Desenvolver a cognição, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento social, tudo isso acontece fora das redes sociais, isso acontece fora do ambiente virtual. E até interessante, você falou de cognição, eu fiz um teste esses dias e vi que minha cognição estava meio abalada. Estava meio abalada, eu estou treinando ela. Sim. Porque eu fiz um teste, né, uma capacidade cognitiva de tomada de decisão, de pensamento, de atenção, principalmente o que me chamou muito a atenção que eu estava. Mas aí eu fui reduzindo, excesso de coisas, né? Sim. Tava até querendo fazer algumas coisas mais, eu falei, segura, liguei para outro amigo meu, conversei com você, meu amigo falou assim, você vai dar conta, Vini? Eu falei, não vou dar conta. Deixa quieto, deixa eu respirar, deixa acabar o ano, já estamos pensando no ano que vem. E antes da gente terminar, já quase deu o nosso tempo. Eu gostaria, né, eu queria que você me contasse do projeto novo que a gente estamos estruturando. Você está à frente, né, mas me convidou para participar. O projeto é a Cipriano Escola de Negócios, uma escola voltada para desenvolver profissionais e empresários, né, em diferentes níveis e também em diferentes conhecimentos. Nós estamos trazendo vários instrutores parceiros, o Vini é um deles, para a gente poder oferecer bons produtos, bons treinamentos para as pessoas. Então, assim, o cara que vai trabalhar Excel, por exemplo, BI, é um dos melhores do estado, que é o Iverson. A gente tem o Paulo, que é um expert em produção, é um cara que ele é fantástico. A gente tem a Lu, que entende de RH profundamente, business partner. Então, assim, o Vini, né, que é produtividade, inteligência emocional. Então, qual a ideia? A ideia é a gente oferecer treinamentos, tanto na categoria presencial quanto online, para ajudar as pessoas a se desenvolverem. E também, posteriormente, criar um ecossistema de empresários, gestores, para que eles possam ter um ambiente para trocar informações, para se ajudar, para desenvolver network. O nosso objetivo é ajudar pessoas e empresas a alcançar todo o potencial. Então nós temos uma plataforma online, né, que a gente já vai começar a vender os treinamentos agora, que é Cipriano Escola de Negócios. Até você que segue o Vini aqui, que segue não só no YouTube, mas que segue também nas redes sociais, se você quiser um voucher de desconto na nossa plataforma, vou abrir aqui, nem falei com a minha sócia, mas eu vou fazer o seguinte, a pessoa entra, manda lá eu quero, nas redes sociais do Vinícius, coloca assim eu quero, eu vou abrir um voucher, eu vou oferecer qualquer treinamento que essa pessoa quiser por apenas R$ 39,90. Olha só. Qualquer treinamento, você vai poder entrar na plataforma, vai falar assim, eu quero este, que é para fomentar o negócio, porque na realidade R$ 39,90 é 10% do valor do treinamento. Os treinamentos são R$300 para cima. Então, a Cipriano é uma escola que nasceu dessa necessidade. Escutando empresários do Brasil inteiro, né, a gente vê isso, olha, eu preciso que as pessoas sejam mais competentes, preciso que desenvolvam algumas competências, e a gente reuniu um time campeão, né, pessoas muito competentes, para nos ajudar nessa jornada. Então, você que está me vendo aqui, já vai começar a ver muito marketing digital do desenvolvimento. Estamos montando um espaço aqui em Maringá, exatamente para fazer os treinamentos presenciais, e a gente vai estar nos ambientes virtuais também, né? Na plataforma, a gente vai nos ver no Instagram, em company LinkedIn, também, né, Adriano? Importante falar. Muitos treinamentos em company, né? Então a gente vai até a sua empresa, você precisa, cara, mas eu estou aqui
no Nordeste. Eu sou um grupo que está no Nordeste. A gente desenvolve treinamento, realiza em company, tanto no virtual quanto no presencial. Nós vamos ter as mentorias e as consultorias. Então, de repente, Adriano, não precisa de um treinamento, mas eu quero uma mentoria para o meu gestor. Quero uma mentoria em inteligência emocional, em produtividade. A gente vai acionar o Vini. Cara, eu preciso de uma mentoria para melhorar a produção da minha empresa. Vai acionar o Paulo. Eu preciso de uma mentoria para gestão comercial, de liderança. Me aciona. Então, são diversas possibilidades que a gente vai ter. Então, você está aqui assistindo. Você está fora do país. Tem uma empresa aí em Portugal, em Angola. Fala a língua portuguesa, a gente dá um jeito. Se falar espanhol, se for as áreas que o Vinícius... A gente enrola. Ele tenta atender. Se for em inglês, a gente tenta dar um jeito também. Mas a ideia é exatamente ajudar as pessoas, as empresas, a irem para um novo patamar. Então, é um projeto antigo que está sendo viabilizado agora. O Vinícius sabe, a gente tem dedicado muito tempo, muito esforço nisso para que funcione muito bem. Né? E a gente está montando uma equipe realmente, já temos os parceiros, de pessoas muito competentes, pessoas da nossa confiança, né, da minha confiança, confiança da Andrea, para que a gente possa ajudar mesmo. E aí você fica tranquilo, tá? Porque todo conhecimento que a gente transmite lá é conhecimento aplicável no seu dia a dia. Não vai precisar ficar esperando o cometa rala aí para passar para poder aplicar. Legal, Adriano, legal. Deixa aquela mensagem que eu sempre peço para os meus convidados, né? Uma palavra, se fosse a última frase, né? Às vezes o pessoal fala assim, pô, mas é a morte, pensando assim, mas se fosse deixar ali né, um legado para a humanidade, um legado para os nossos ouvintes. Tá, perfeito. Olha, eu gosto, tem uma frase que eu não lembro quem é o autor agora, tá? Mas é uma frase antiga para dedéu, né? Mas eu não lembro o autor. Que fala o seguinte, que os barcos ficam mais seguros nos portos, mas eles não foram feitos para ficar parados nos portos. Então, o que isso quer dizer? A gente fica muito mais seguro na nossa zona de conforto. Mas a gente não foi criado para ficar na zona de conforto. Se o ser humano tivesse sido criado para ficar paradinho na zona de conforto, a gente estava morando na floresta ainda, com frio quando chovesse, tendo que se virar para caçar todo dia. Nós evoluímos. A evolução é uma constante que a gente tem que respeitar e tem que correr atrás dela. Muito bom. Essa questão do zona de conforto, às vezes eu me coço. Eu falo, meu Deus, eu preciso resolver esse problema. Como que eu vou fazer agora? Eu acho que eu não conheço ela, não. Tá? Essa zona de conforto, eu acho que eu não conheço ainda. Eu falei, hoje mesmo eu estava fazendo, eu tenho que resolver aquela situação lá. Como que eu vou resolver isso? Calma, eu vou pensar, vou estudar. Muito obrigado, seu Adriano. Eu que agradeço o convite. Né? Você que escutou a gente aqui, mais uma vez eu peço para você compartilhe. Lembre-se do voucher, pode me cobrar, tá? R$ 39,90, né, Adriano? R$ 39,90. Tá? E depois talvez ele pode gerar até um link eu colocar aqui no canal ou no meu Instagram. A pessoa pediu, você aponta lá para mim, no meu pessoal manda para ele. Eu vou fazer lá também um vídeo lá anunciando lá, para que você possa acessar a plataforma online lá, Cipriano Escola de Negócios. Cipriano Escola de Negócios. Beleza, meus queridos? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que vocês tenham um restante de semana abençoado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.